O camarada desce e põe o pé sobre. Olha só, eu vou mostrar um negócio doido que eu falei para você, que você ia ouvir coisa que você nunca ouviu nessa mensagem. Quando ele põe o pé na água, ele começa a andar. Agora eu faço uma pergunta para você: andar sobre a água é algo impossível? Sim. Andar sobre a água é um milagre? A tempestade, o problema tinha terminado? Então você quer dizer para mim que Pedro estava vivendo um milagre no meio de um problema? Aleluia. Só dois entendeu? Quando você crê de verdade, quando você quer ficar perto dele de verdade, quando você esquece o problema, e maior agora no seu coração é ficar perto dele, o que Deus vai fazer, pastor? Vai fazer você viver milagre, mesmo no meio desse problema. Deus vai fazer com que você viva causas impossíveis na sua casa, na sua família. Pastor, tá difícil para mim. Continue crendo, fique na presença dele. Por quê, pastor? Porque é desse jeito que Deus vai fazer você viver o sobrenatural. Deus não quer acabar com esse problema. Deus quer fazer você viver milagre no meio dele. Eita. Pastor, eu estou pedindo errado então? Tá, você está pedindo para Deus acabar quando Ele quer que você viva milagre no meio dele. Estou te dando chaves, pega elas. Se quiser anotar, anota, mas você tem que sair daqui entendendo isso. A sua oração vai ter que mudar. Pedro está vivendo um milagre no meio de uma tempestade. Tu entende esse negócio? Glória a Deus, aleluia. Você está em mó BO e Deus fazendo milagre. Agora, só para me encerrar, que o tempo já cedeu, presta bem atenção. Se coloque de pé em nome de Jesus. Queridos, nós estamos falando de causas impossíveis, e é muito importante a gente entender que todo milagre de Deus, Deus sim, Ele faz, Ele ainda continua fazendo. Mas a pergunta é, como que nós vamos alcançar esse milagre? Como alcançar a causa impossível? Eu preciso estar num culto? Eu preciso orar? O que é que eu preciso para que isso aconteça? Como eu posso cooperar para que essa manifestação sobrenatural venha acontecer na minha vida? Acredite, não é que Deus dependa de você, mas muita coisa você vai ter que cooperar para que algo seja manifestado. Quando você vai olhar para a Bíblia, você vai perceber isso. Deus poderia abrir o mar sem Moisés, mas Ele quis usar Moisés. Tendo em vista então, logo quando Moisés aceitou, ele acabou cooperando para que isso pudesse acontecer, sim ou não? Deus poderia também derrubar as muralhas, a muralha de Jericó, sem precisar de ninguém, Ele faria isso. Mas Ele escolheu Josué e juntamente com o povo, para que esse milagre pudesse ser manifestado. Ou seja, Deus conta com você para que o milagre que você tanto espera venha acontecer na tua vida. Acredite nisso. Mas pastor, a pergunta que fica no meu coração é: como? E eu quero que em nome de Jesus você saia sabendo como fazer isso. Porque eu acho que melhor do que a gente receber esse milagre é saber o caminho para chegar até ele. Não adianta você contar com a espera dessa grande vitória sem saber para onde ir e o que fazer. Então você precisa entender sobre isso. Quando nós fazemos aqui uma leitura rápida sobre o contexto do que nós lemos, o que está acontecendo é que Jesus havia acabado de manifestar um grande milagre, que foi a multiplicação dos pães. Logo após isso, ele vai seguir junto com os teus discípulos, para que ele pudesse talvez descansar um pouco. Logo uma multidão que ainda o seguia, ele resolve ainda parar para pregar e ministrar na vida desse povo. A Bíblia relata para nós nesse contexto, se você ler do capítulo 14, que Jesus já estava cansado, já estava fadigado, mas mesmo assim, ele vai parar para dar uma atenção para toda aquela multidão que estava naquele lugar, doidinho para ouvir uma palavra, doidinho para receber um ensinamento. Então a multidão se ajunta naquele momento, simplesmente para ouvir Jesus. O que é que Jesus faz? A Bíblia relata para nós que Jesus, ele vai ministrar, mesmo cansado. Jesus já vai dando uma lição para nós, missionária, que mesmo cansado, nós fomos chamados, inclusive, para favorecer outras vidas.
Por mais que você tenha algum problema, por mais que você esteja fadigado, por mais que você esteja talvez sendo cheio de opressões na tua vida, cheio de problema, esses problemas não podem impedir você, este cansaço não pode impedir você de exercer o episcopado de Deus, de exercer o quê? O ministério, cujo mesmo Deus chamou você para fazer. Muitas das vezes a gente quer falar com Deus: Senhor, tu sabes, eu estou cansado, hoje não dá. Não, com Deus não funciona assim. Jesus vai mostrar que mesmo desta forma, Ele vai parar e ainda vai dar uma atenção à multidão, ainda vai pregar, vai instruir, vai ministrar a palavra de Deus. Ou seja, nada pode impedir o chamado que Deus trouxe e entregou nas tuas mãos. Você precisa pegar este dom e fazer com que ele venha acontecer. O trabalho, o tempo, escuta, o entretenimento ou qualquer outra coisa não pode paralisar isso que Deus entregou nas tuas mãos. Jesus fadigado, ele vai parar para exercer aquilo cujo mesmo o Pai o chamou. Você não pode deixar que nada impeça você de exercer o teu chamado. Então o medo, a vergonha, a falta de tempo, o trabalho ou qualquer outra coisa que apareça no teu caminho, você precisa colocar como algo secundário na tua vida. Pastor, mas e a minha casa? E a minha família? Irmãos, eu entendo, nós temos uma conversa sobre isso e é bem complexa essa situação, porque nós falamos assim: primeiro a minha casa, porque a verdadeira igreja é a minha casa. De fato, entre aspas, se você levar a ferro e fogo essa mensagem, parece até que é uma verdade, mas você vai perceber que Jesus, o próprio Jesus, ele disse isso: eu vim e eu vou dividir quem? Eu vou dividir o marido da esposa, vai criar uma contenda entre a sogra e a nora. Eu vim aqui vou separar, no dia da salvação, um vai estar dormindo e o outro vai subir. Olha só, por que ele está dizendo isso? Estamos falando de família. Por que ele está dizendo isso? Porque nem todos dentro da tua casa vai ter a mesma vibe que você, o mesmo chamado que o seu. E muitas das vezes você vai ficar preocupado: poxa, mas é a minha família e o meu chamado. Deixa eu falar um negócio para você. Não estou pedindo para você abandonar a tua casa, mas o teu chamado está acima da tua casa. Está na Bíblia isso. Você precisa entender sobre isso. É por isso que o próprio Deus, quando vai chamar Abraão, o que ele faz? Qual foi o primeiro pedido de Deus para Abraão? Alguém sabe me dizer? Sai da tua parentela, sai da tua casa. Ah, mas e a minha família? A verdadeira igreja é a minha família. Não é bem por aí, tome muito cuidado. Deus chamou você para que você pudesse favorecer a outros, inclusive os da sua família. E Jesus disse o seguinte: você vai entrar na cidade, vai ministrar a minha palavra, vocês entram lá dentro. Se o povo não der ouvido, o que você tem que fazer? Sacode a poeira dos teus pés, sai. Não é isso que Jesus ensina? Inclusive isso acontece dentro da sua casa. Tem muita gente que não vai dar crédito a isso, tem muita gente que não vai dar ouvido a isso. Presta bem atenção. Os de casa, o próprio Jesus falou isso: eles não me honraram. E o que Jesus fez? Começou a espalhar a mensagem, começou a ir para os gentios e foi se proliferando. Porque, irmãos, se você não quiser, outro vai querer. Mas a obra de Deus, ela tem que continuar, ela não pode parar. E se Deus chamou você para esta grande obra, você precisa partir. Aleluia. Você precisa continuar. O que nós escutamos muitas das vezes é: pastor, não deu tempo, pastor, não dá tempo, pastor, está difícil, pastor, está corrido, pastor, está complicado, eu não sei como fazer, está muito corrido para mim. Escuta, a prioridade da obra, do ministério, daquilo que Deus te chamou, tem que ser implantada dentro de você. E no dia que ela for implantada, enraizada aí dentro, você pode ter a certeza que o tempo não vai mais mandar em você. Você vai mandar no tempo, entende isso? Você vai entender isso e vai começar. O tempo não vai mais administrar você, você vai administrar o tempo. Entende isso, irmão? E Jesus, depois que ele ministra, o que é que Jesus faz? Ele despede a multidão. E o que é que ele vai fazer? Ele dá uma ordem aos discípulos, para que os discípulos entrem no barco para passar para o outro lado. Essa foi a ordem de Jesus. E quando os discípulos respeitam esta ordem, ele vai despedir a multidão. E quando ele despede a multidão, Jesus não vai com os discípulos. O que é que Jesus vai fazer? Jesus vai para o monte orar.
está aqui na Bíblia. Ele se despede agora, se afasta e vai para o monte orar. Irmãos, a última vez que eu estive aqui, eu ainda falei sobre isso, sobre oração. Nosso pastor Pires acabou de falar sobre essa oração. Entende isso? A nossa pastora também falou sobre oração. Porque a oração é o comando, é a chave, é o gatilho, entende? Jesus, ele se afasta de todo mundo e sobe para o monte para orar. Irmão, se Jesus subiu no monte para orar, que dirá nós? E a ideia aqui, presta bem atenção, ele vai sozinho. Ele vai o quê? Ele vai o quê? Ele sobe sozinho no monte para orar. Olha que maravilha isso, gente. Sozinho, sem ninguém perto, sem ninguém vendo. Deixa eu falar um negócio para você. Irmãos, é muito fácil a gente chegar aqui e a gente começar a orar. A gente ora, a gente busca, a gente louva. E eu não sei porque Deus está me levando nesse caminho, pastor. E eu vou falar, amém, vou falar. Presta bem atenção, é muito fácil isso. Mas, escuta, sozinho, quando ninguém está vendo, quando você está na tua casa, quando ninguém está perto, o pastor não está perto, o obreiro não está perto, a irmã não está perto, como que você é? O que você faz? Aleluia. Por quê? Aleluia. Por que que Jesus, ele vai sozinho? Ele quer mostrar para mim, para você, que um verdadeiro homem, ou quando eu falo homem e mulher, mas um verdadeiro homem e mulher de Deus, não é quando a gente está em público que a gente louva, que a gente ora, mas é aquilo que a gente faz quando está sozinho, quando ninguém está vendo. Aleluia. Quem nós somos quando ninguém vê? Aleluia. Será que oramos com tanta intensidade? Será que louvamos com tanta intensidade? Será que nós temos essa comunhão? Pastor, quando eu vou para a igreja, eu entro lá, eu não sinto nada, está difícil, está uma coisa fria, eu vou lá para sentir essa presença e não consigo. É claro, irmão, porque você sai da tua casa, fica o dia inteiro lá, não busca, não entra na graça, não se enche. Como você vai chegar aqui para buscar? Aqui não vem lugar para buscar a presença. Aqui é para você se ajuntar com quem já buscou desde a hora que acordou, para se ajuntar e como brasa viva, oh, aleluia, vai se ajuntar e o fogo vai acender. Oh glória. É por isso que é sozinho que nós temos que ser quem nós somos com Deus. Entende isso? E aqui é só cereja do bolo. Aqui eu vou ter aquela energia, aquela graça, aquela vontade de adorar, aquela vontade, sabe, de sair do lugar, abraçar o irmão, profetizar. Por quê, pastor? Porque eu acordei de manhã, já acordei orando, já estava louvando, à tarde aqui no meu pensamento, no trabalho, glorificando a Ele. Deu vontade de falar palavrão, soltei um glória. Deu vontade de falar um palavrão, falei misericórdia, porque eu estou na unção, eu estou na graça. A carne brigando com você, no trânsito você quer bater em alguém, você fala Jesus, salva ele, aleluia, porque você está na unção, entende isso? E quando você chega na igreja, oh meu irmão, no primeiro louvor, aleluia, você já quer profetizar, você já quer sapatear, você já quer abraçar, porque você está na graça. Oh aleluia, aleluia. É isso que Jesus nos ensina. É por isso que ele sai sozinho e vai orar. A Bíblia diz, enquanto ele está orando, escuta isso, o barco está viajando, já passou quase 4, 5 km de distância, está muito longe. E a Bíblia relata que um grande vento começa a açoitar aquele barco, aquela tempestade de vento. E o barco está indo agora quase a pique, está quase virando. E os meninos estão tudo desesperados, tudo com medo. A Bíblia relata para nós que Jesus ainda está orando. Jesus está fazendo o quê? Orando. E quem o obedeceu está passando prova neste momento, porque quem obedece também passa dificuldade, quem obedece também passa necessidade, quem obedece também passa provações, quem obedece também passa tribulação, quem obedece também passa perseguição. Não ache que isso não vai acontecer com você, aleluia. A Bíblia diz que enquanto eles estão passando essa dificuldade, Jesus está orando. Passou a primeira vigília, passou a segunda vigília, passou a terceira vigília e nada de Jesus se apresentar. E os meninos gritam para cá, gritam para lá, e o problema não é resolvido. Eles estão agora no meio do mar, na escuridão. A Bíblia relata, quando você for ler a leitura, vai estar bem escrito dessa forma: e Jesus, vendo os meninos já cansados de remar, Jesus está vendo, presta atenção, Jesus não estava lá, Jesus estava no monte, mas a Bíblia diz que Jesus está
A quarta vigília está aproximada entre 4 horas da manhã e as 6. O que nos dá a entender que agora está à noite, está escuro. Ou seja, Jesus está de longe, mas Jesus está vendo. Detalhe, no escuro. Porque Jesus consegue te ver de longe, pode estar de costa e pode ainda ser no escuro, Ele sabe quem é você. Aleluia, glória a Deus. Por isso que Jesus não vai abandonar você. Eu não sei se tem alguém aqui achando isso. A Bíblia diz que eles estão desesperados. Eu não sei, alguém aqui já ficou desesperado para Deus trazer uma resolução de um milagre? Levanta a mão, quero conhecer. Pastor, eu fiquei de um jeito que eu escandalizei. Só não falei palavrão. Alguém aqui? Aí já baixaram a mão, né? Ó, escuta. Deixa eu falar um negócio para você. Jesus está vendo. Eu também já passei por isso. E ainda vou passar mais. Jesus está vendo. Tem coisas que acontecem com a gente que você fala assim: ô Jesus, você não está vendo isso não? Você não precisa fazer oração contrária. Você não precisa pedir pelo amor de Deus. Não. Ele está vendo. Deus é justo. Presta bem atenção no que eu vou falar. Você não precisa gritar lá. Você não precisa responder. Para aquele que está esperando a vitória, não precisa ficar desesperado. Relaxa, calma. O caminho aqui eu vou te ensinar como você vai manifestar isso. Como Deus pode contar com você para isso. Os meninos estão desesperados, sim ou não? Tem resposta de Deus lá? Não. Tem resposta de Deus lá? Porque é assim que acontece. A quarta vigília seria a última. Depois disso, amanhece. Depois disso, é um novo dia. Porque o choro pode durar uma. Oh, glória. Ele entendeu, só um entendeu esse negócio. Escuta o que eu vou falar para você aqui. Jó 22, 28 vai dizer assim. Eu sempre falo sobre esse versículo. Determinando você alguma coisa, seja firme. Determinar é você criar um ultra foco em cima disso. Aleluia. Se você determinou algo, você precisa ser firme nisso. Sabe por que o livro de Jó vai trazer esse conselho? Porque toda vez que você determina alguma coisa, o diabo fala assim: vamos ver. Você sabia disso? Você sabia disso? Vou te mostrar na Bíblia. Daniel resolve orar. Ele resolve fazer um projeto e uma campanha de 21 dias. São 21 dias tentando desenrolar uma situação. As trevas olham e falam: vamos ver. Não vai chegar. Só que ele determinou isso e continuou sendo firme. Você precisa ser constante. Deixa eu falar um negócio para você. Tem duas classes de pessoas. A primeira é a pessoa que ora. A segunda é a pessoa de oração. E elas são diferentes. A primeira pessoa é qual? Você vai aprender comigo. E a segunda pessoa é qual? Tem esses dois tipos. Pastor, explica para mim as duas. A primeira é a pessoa que ora. A pessoa que ora é assim: eu preciso de um milagre, então eu vou orar. Eu estou no BO, então eu vou orar. Tá tudo bem, não ora. Tá tudo tranquilo. Mas eu preciso de um milagre, agora o negócio ficou estreito. Pastora, me ajuda em oração. Irmã Maria, me ajuda em oração. Ô João, me ajuda em oração, que eu estou numa prova aí. É a pessoa que ora. A pessoa de oração é diferente. A pessoa de oração é aquela pessoa, pastor Peterson, que não tem problema nenhum, mas ela está orando. Está tudo bem, ela continua orando. Ela quer resolver um problema, ela ora. Ela não para de orar. Essa pessoa que tem constância é aquela que continua sendo firme. Aleluia. E a parte C do versículo vai dizer assim: determinando você alguma coisa, ser-te-á firme, e a luz vai brilhar no seu caminho. Está falando do fim. Isso confirma quando Salomão mesmo vai dizer que o fim das coisas é melhor que o... Eu estou falando de Bíblia para você, só Bíblia.
O problema é que nós estamos preocupados agora, esquecendo do fim. Sabe por que você não se alegra no meio dessa dificuldade? Porque você esqueceu do fim, que é melhor. Quando você começa, eu não sei se você sabe disso, mas todo roteiro de filme de Hollywood, ele não começa do começo. Todo roteirista escreve o fim primeiro e vem pautando toda a história. Você sabia disso? Começa pelo fim. Quando ele começa pelo fim, e todo mundo aqui assiste, e 98% dos filmes, deu bom, sim ou não? Porque o fim sempre é melhor, está na Bíblia isso. Pastor, o que eu faço? Eu preciso me alegrar em quem? No Senhor. Por quê? Porque o fim é melhor. É por isso que você tem que ter constância na tua vida. Os meninos estão desesperados a ponto agora de não mais crer. E eu vou mostrar para você. Quando a Bíblia relata para nós que Jesus vê, Jesus vai sair do lugar na quarta vigília porque enxerga eles cansados. Agora eu quero que você aprenda uma coisa. A Bíblia mostra para nós que Jesus não saiu de lá por causa da tempestade que estava açoitando. Jesus saiu porque viu eles cansados. Eu não sei se você já ouviu isso, mas muita gente fala que Jesus saiu porque o barco estava virando. Jesus viu eles cansados. Jesus entendeu que o limite deles chegou. Jesus sabe até onde você aguenta. Jesus sabe até onde você suporta. Jesus vai chegar, não é na hora errada e nem atrasada, ele vai chegar na hora certa. A Bíblia diz que eles estavam remando e Jesus viu eles cansados, mas eles mesmo cansados ainda estavam remando. Mas quando Jesus vê eles cansados, Jesus sai, desce do monte e vai andando sobre as águas. Vai andando sobre... Coisa linda isso. Ele sai e vai andando sobre as águas. Quando os meninos vistam ali um ser andando sobre as águas, o que eles falam que são? Um fã? Eles preferem ver o bicho do que Jesus. Eles começam a materializar o bicho na cabeça deles. A falta de fé está tão grande, mas está tão grande, que eu não consigo mais crer que é Deus. E eu começo a atribuir aquilo que é de Deus ao diabo. E esse é o nosso problema muitas das vezes. Não, só pode ser Satanás. Não é o diabo, irmão. É o próprio Deus tratando contigo. É por isso que a Bíblia vai dizer: em tudo dei graça. Por quê, pastor? Porque o diabo nada pode fazer, aleluia, sem a permissão dele. Então o que acontece aqui é que eles estão atribuindo, eles olham um fantasma, ficam doidos, desesperados. Não conseguem entender que é o próprio Deus se apresentando. A fé está se diluindo, se esvairindo. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, não perca a tua fé. Não acha que é o diabo, não. É o próprio Deus te ensinando para que você possa crescer. Aleluia. Não atribua isso ao diabo. Ele não tem essa autoridade. Põe a mão no coração e diga assim: Senhor, Satanás não tem essa autoridade. Oh, glória. Você é coberto, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. A Bíblia relata para nós que ele está andando sobre... Já é um milagre, sim ou não? E eles falam: é um fantasma. A cognição negativa do ser, no caso nós propriamente dito, que sempre tentamos negativar tudo, sempre olhando o lado negativo das coisas. Nós temos essa tendência adâmica dentro de nós. Você vai perceber que o que mais se prolifera não é uma bênção contada, mas é uma fofoca maldita. Pode ver, o que mais dá curtida oh, nossa, você soube que o irmão caiu? Isso se espalha. Ou você soube que o irmão comprou um carro, comprou uma casa, foi abençoado? Para por ali. Você entende? Nós temos essa cognição negativa adâmica. E eu quero te instruir em nome de Jesus, que a sua mentalidade venha a crescer, ela seja positiva na presença de Deus, que você comece a atribuir tudo
ao Senhor na tua vida, que Satanás não tenha permissão nenhuma para tocar em você, nem na tua casa, nem na tua família, nem nos teus negócios. Aleluia. Tudo que acontecer, você vai atribuir e falar: Senhor, só tu é Deus na minha vida. Oh glória. Só que teve o quê? Só um. Jesus, quando vê eles gritando: é um fantasma, estou com medo, estou desesperado. Jesus olhou e falou: não temas, não tenha medo, sou eu. Jesus libera essa palavra. E a Bíblia relata que um homem, quantos homens? No meio deles. E aqui eu começo a ensinar você pausadamente. Jesus olha e tem um homem que diz assim: Senhor, se és tu, permita que eu vá até. Senhor, se és tu, permita que eu vá até ti. Presta atenção nisso, gente. Agora eu quero que você aprenda uma coisa aqui, em nome de Jesus. Isso aqui irmão, se tu entender esse negócio, eu duvido que você não vai conseguir esse milagre aí, duvido. Presta atenção nisso. Escuta, ainda estava rolando a tempestade, sim ou não? Estava todo mundo com medo, sim ou não? Só que Pedro, quando ele ouve a voz, olha o que Pedro vai dizer: permita que eu vá até ti. Escuta, você precisa entender isso aqui, para que Deus possa manifestar esse milagre. Esse é o segredo da sua vitória, esse é o segredo da sua bênção, amém? Você precisa entender sobre isso. Missionária Débora, só um exemplo, tá? Em nome de Jesus, não pegue isso, não leve a sério não, mas suponhamos que você está na cama de um hospital, o médico olha, está ali, de repente o Peterson junto, e vai falar na sua frente: chame os familiares. A Débora é 3 horas do máximo de vida. Você está ouvindo isso? Desespero daquele jeito. Porque eu falo, irmãos, eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo de como eu vou morrer. É bem complicado isso. Imagina se eu ouvir isso e falar: nossa, como? Agora eu vou ficar aqui 3 horas pensando como vai ser. E o desespero iminente dentro de nós. Missionária Débora está nessa situação, pastor ali chorando, já desesperado, aquela oração, pedindo misericórdia. Passou 2 horas, chegou os familiares, todo mundo se despedindo, missionário. E vamos ser realistas, gente. Missionária, nessa situação, Jesus entra na sala. Jesus entra dentro daquela sala da UTI. Você olha para Jesus assim, imagina só, você vendo Jesus, mas eu vou morrer daqui 1 hora. Mas Jesus está ali parado, esperando uma atitude sua. Já passou 40 minutos, você está ali extasiada com a situação, e você vê que agora falta 5 minutos, tu vai morrer. Jesus está ali. O que você vai pedir para Jesus? Misericórdia. Porque você quer o quê? Você quer o quê? Viver. Quem mais faria a mesma coisa aqui? Levanta a mão. Não vamos ser hipócritas, né, gente? Pelo amor do Senhor. Eu vou ver Jesus, o que eu vou fazer? Jesus, me cura, misericórdia, eu quero viver. Afinal, eu preciso viver porque eu estou numa situação que a medicina disse que já era. Os discípulos estavam mais ou menos na mesma situação. Se o barco vira, todo mundo. Aí Pedro vê Jesus. E o crente doido, irmão, na unção é terrível. Ninguém consegue entender essa pessoa que está vivendo um abismo terrível de uma aprovação, mas vai na igreja da glória, profetiza, abraça, tem um sorriso novo. Ninguém consegue entender esse ser. Precisa viver um milagre, está a ponto de morrer. Aí quando Pedro vê Jesus, olha a oração de Pedro: Jesus, permita que eu vá até ti. Ele pediu para parar a tempestade? Ele pediu o quê? Eu quero ir até, eu quero ficar perto de você. Pastor, não estou entendendo, irmão, presta atenção.
O primeiro segredo para você compreender que você vai viver o teu milagre, não é você pedir um milagre, mas querer estar perto dele. Oh meu Deus, aleluia, oh aleluia. Pastor, não estou entendendo ainda. Eu vou arraizar você, presta atenção nisso. Porque muito maior que um milagre é eu estar na presença dele, é eu estar perto dele. Aleluia. Pastor, por que eu não estou recebendo? Porque você pede tanto milagre, mas não pede: Senhor, eu quero ficar perto de você. Quem pegou isso? Aleluia. Por que, pastor? Porque a presença dele é muito maior do que o milagre que você precisa. Sabe por que muitas das vezes não estamos vivendo nosso milagre? Porque Deus não vai dar milagre para você sem você ter primeiramente a presença dele. Aleluia. A presença dele não é algo externo, é algo interno. Ou seja, e eu disse isso sobre hoje pela manhã, aleluia, para Deus manifestar algo na tua vida, primeiro ele vai tratar o lado de dentro, para depois manifestar o lado de fora. Oh glória. É por isso que Pedro entendeu o mistério. Aleluia. É por isso que Pedro não pediu milagre, ele só pediu para ficar na presença dele. Porque a presença dele resolve qualquer problema. E se ainda não resolver, aleluia, não importa, eu estou na presença dele. Aleluia. Pode aplaudir que Jesus merece. Pode aplaudir que Jesus merece. Ei, aleluia. A partir de hoje a sua oração vai mudar. A partir de hoje você não vai mais ficar pedindo milagre. Senhor, eu quero ficar na tua presença. Você sabia que tem bênçãos que Deus não te deu para não te perder, né? Você sabe disso, né? Não, pastor, não entendi. Tem bênção que Deus não te deu para você não se desviar. Por quê? Porque sem a presença dele tu vai se perder. Então não reclame porque você não recebeu. Só peça perdão e ainda dá tempo. Você precisa voltar. Diga para essa pessoa linda e maravilhosa aí. Se ela não for linda, pode olhar para mim mesmo, para minha esposa, que é a mais linda de todas aqui, com todo respeito às outras. Mas diga para ela assim, ó: você precisa voltar. Aleluia. Oh Jesus, eu preciso também. Oh aleluia, como é bom. Crente doido é assim. Aí olha só, o corpo está comendo, está todo mundo desesperado. Aí Jesus, na oração de Pedro, responde a Pedro. Está os dois bonitos conversando, uma hora que o mar está acabando com o barco, derrubando tudo. Os dois estão lá assim. Jesus olha e fala: então vem. Olha isso, irmão. Imagina só isso. Jesus achou um doidinho maior que ele, no bom sentido da palavra. Jesus falou: opa, então vem. Só que detalhe, Pedro quando falou assim: permita que eu vá até ti, ele falou assim: eu quero ir andando sobre. Oh, irmão. Oh, deixa eu falar uma coisa para você. Já que vai pedir, pede direito. Pastor, não entendi o que você disse. Já que vai pedir, peça direito. Já viu aquelas pessoas? Não, ai Jesus, me dá só uma casinha. Rapaz. Ô Jesus, só um carrinho. Aí você passa na Dutra lá. Aí você passa na Dutra, tá o carrinho lá. Alguém com uma corda? Alguém com uma corda, por favor? Pediu a casinha. Oh, que chuva é essa? Cadê os baldes? Para ir para a sala, da sala para a cozinha só vai um, não dá para passar. Porque você pediu, mas não pediu direito. Pede mal. Olha, pegou a visão. Só que pastor Pires, sabe o que acontece? Alguém pensou assim: para aquele que é uma mansão, quem é que vai limpar tudo isso? Alguém pensou aqui, pastor. Calma aí, calma aí. Eu vou arrancar essa pobreza de você agora, em nome de Jesus. Quem pensou, não diga amém, para não ser envergonhado. Ô irmão, você acha que Deus faz obra pela metade? Se Deus te der uma mansão, Ele vai dar quem cuide dela também para você. Deus não faz obra pela metade. Se Deus te der mansão, você vai ter condição de pagar para quem cuide.
Deus não faz obra pela metade. Eu sempre falo isso para os meus membros. Escuta, o mesmo Deus que dá uma casa, Ele consegue dar quantas? 5, 10. A pergunta é, por que você pede uma? Vou arrancar essa pobreza de novo, que você pensou assim, ai pastor, para que eu vou querer 5 casas? Vou arrancar de você, que eu sei que você pensou isso também. Você vai ficar esperando a previdência do governo, é isso? Não. Pede 5, pede 10. E amanhã na sua velhice? Seus patrimônios. Você tem que entender que esse mesmo Deus que você serve hoje ainda é aquele Deus que honrou a vida de Salomão, que honrou a vida de Isaac, Jacó. Entende isso de Abraão? É o mesmo Deus que Ageu vai dizer que Ele é o dono do ouro e da prata. Então você tem que arrancar isso. Se você ficar pedindo de qualquer jeito as coisas vão acontecer. Saiba pedir. Pedro olhou no meio de um BO. Olha só, no meio de uma tempestade, o cara no barco, já quase caindo, quer andar do mesmo jeito lá fora. Aleluia. Irmão, isso é só para crente doido. Fora da curva. Você tem que, em nome de Jesus, começar a pensar, olhar e crer fora da curva. Aleluia. Muitas das vezes, pastores, e eu falo como pastor mesmo, a gente fica assim, eu faço as contas, rapaz, como é que eu vou alugar um galpão maior? É impossível. Como é que eu vou para algo melhor, maior? Eu olho e falo, não tem condição. É aí que tem que fazer as coisas. É o passo de fé. Eu estou vivendo isso com a minha esposa. E nós vamos fazer uma loucura, irmão, e vai ser loucura mesmo. Vai ser loucura. Porque além de pedir, tem que saber pedir. Jesus, eu quero isso, e é o Senhor. Irmão, como Jesus gosta dessas coisas. Você fica com aquela coisinha, ô Jesus. Não, Senhor, se tu és na minha vida, se o Senhor é mesmo, foi Pedro fez isso. Eu quero ir, só que eu quero ir andando sobre as águas. Aí tá todo mundo desesperado lá, não vai resolver. Aqui a leitura, quando você lê, parece que é tudo muito rápido, mas não foi assim, gente. Não foi desse jeito. Enquanto tá todo mundo lá se segurando, o negócio caindo, tá Pedro, eu quero ir andando sobre a água. Jesus falou, então vai. Uma maravilha. Doido, irmão. O camarada desce e põe o pé sobre. Olha só, eu vou mostrar um negócio doido que eu falei para você, que você ia ouvir coisa que você nunca ouviu nessa mensagem. Quando ele põe o pé na água, ele começa a andar. Agora eu faço uma pergunta para você. Andar sobre a água é algo impossível? Sim. Andar sobre a água é um milagre? A tempestade, o problema tinha terminado? Então você quer dizer para mim que Pedro estava vivendo um milagre no meio de um problema? Aleluia. Só 2 entendeu? Quando você crê de verdade, quando você quer ficar perto dele de verdade, quando você esquece o problema, e maior agora no seu coração é ficar perto dele, o que Deus vai fazer, pastor? Vai fazer você viver milagre, mesmo no meio desse problema. Deus vai fazer com que você viva causas impossíveis na sua casa, na sua família. Pastor, tá difícil para mim, continue crendo, fique na presença dele. Por quê, pastor? Porque é desse jeito que Deus vai fazer você viver o sobrenatural. Deus não quer acabar com esse problema. Deus quer fazer você viver milagre no meio dele. Pastor, eu estou pedindo errado então? Tá, você está pedindo para Deus acabar quando Ele quer que você viva milagre no meio dele. Estou te dando chaves. Pega elas. Se quiser anotar, anota, mas você tem que sair daqui entendendo isso. A sua oração vai ter que mudar. Pedro está vivendo um milagre no meio de uma tempestade. Tu entende esse negócio? Glória a Deus, aleluia. Você está em mó BO e Deus fazendo um milagre. Agora, só para me encerrar, que o tempo já cedeu, presta bem atenção. Se coloque de pé em nome de Jesus.